Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou tirar uma dúvida de um aluno inscrito que ele perguntou, ele fez a seguinte pergunta: ele tem um para-raios atendido pela norma de 2005, um para-raio com descidas externas. Ele perguntou o que ele deve fazer para adequar esse para-raio, ou seja, adequar esse SPDA pela norma de 2015. Eu vou mostrar para vocês um SPDA com descidas externas, o que deve ser feito para se adequar à nova norma atualizada, a norma de 2015. Primeiramente, vamos ao dado da edificação. A edificação, ela possui um SPDA com descidas externas e construído pela norma de 2005, a NBR 5419 de 2005. A edificação ela é construída, então, pela norma de 2005, com os seguintes dados. Ela apresenta as dimensões 80 de comprimento por 20 de largura e altura de 15 metros. É construído nessa edificação, existe um SPDA gaiola de Faraday, do tipo, o método do SPDA gaiola de Faraday, com malha, os mesh lá em cima na cobertura, 10 por 20. Utiliza o arranjo de aterramento A, é aquele arranjo pontual, onde cada descida tem um eletrodo ali de aterramento. O nível do SPDA é nível 3, é uma edificação residencial. O total de descidas nesse projeto são 10 descidas. E os condutores de descida utilizam cabo nu de cobre de 16 milímetros quadrados. Possui, nesse projeto, pela norma de 2005, nessa edificação, possui apenas DPS no quadro de energia de entrada, no quadro geral de entrada de energia. Porém, a edificação ela possui um quadro de entrada geral e 2 quadros de distribuição. Então, veja, eu vou ter um SPDA do tipo gaiola de Faraday, com a malha 10 por 20, aterramento arranjo A, SPDA nível 3 e o número de descida 10. E o condutor de descida 16 milímetros quadrados. DPS é apenas na entrada. Então, o que eu quero fazer é um projeto para adequar o SPDA à norma de 2015. Para isso, olha aqui os esboços que foram feitos do projeto, que tem lá no projeto de SPDA. Tem as descidas. São quantas descidas? São 10 descidas nessa edificação, com norma de 2005. São 10 descidas. A malha na gaiola, ela é configurada dessa forma, ó, 10 por 20. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4. São 8 quadriculados aqui, lá na minha cobertura da edificação. O arranjo de aterramento instalado é um arranjo pontual. As descidas não são interligadas por uma malha de cobre. Então, utiliza o arranjo A. Aí a gente tem que adequar esse projeto dessa edificação pela norma, que foi construído pela norma de 2005, nós vamos fazer uma adequação desse projeto para a norma de 2015. Verificar um rascunho para vocês de tudo que vai ser mudado nessa edificação. A edificação apresenta apenas um DPS classe 2 na entrada. Na época, os DPS que existiam no mercado, eles eram ensaiados apenas com uma rampa, né, que representava um pulso de descarga atmosférica de duração 8/20 microsegundos. Então, essa edificação só tem um DPS classe 2 na entrada. Vamos ter que fazer uma adequação para a norma de 2015, que é o objetivo de nossa aula. Aqui vem algumas informações que são de suma importância para que possamos fazer as adequações para a norma de 2015. O que está em amarelo aqui, essa tabela é da NBR de 2015, onde eu tenho os mesh da minha malha. Para nível 3, o SPDA para classe 3 ou nível 3, a malha é 15 por 15.
o espaçamento entre as descidas é 15 metros, tá? Já o projeto que está instalado, ele segue a norma de 2015. Eu vou adequar para ele segue a norma de 2005, eu vou adequar para a norma de 2015. A norma de 2005, o nível 3 tem espaçamento das descidas 20 metros. E aqui o mesh, como nós tínhamos visto, largura 10 por 20. Então, vamos fazer a adequação para essa norma, que é a norma NBR 5419 de 2015. Espaçamento 15 metros, a malha agora ela é 15 por 15 e não 10 por 15, como tem instalado hoje nessa edificação. Então, vamos adequar a norma de 2015. Aqui eu tenho também os condutores de descida. Os condutores de descida que instalado nessa edificação, a norma de 2005, com altura até 20 metros, essa estrutura tinha 15 metros de altura, ela utiliza o cabo de cobre nu de 16 milímetros. Porém, a nova norma pede que esse cabo seja de 35 milímetros. Então, vamos adequar para a norma de 2015. Então, faremos essa adequação para a norma de 2015. Esses dados são importantes para a gente fazer um esboço de como será esse projeto pela norma de 2015. Então, a adequação, a edificação adequada à NBR 5419 de 2015, ela vai apresentar as seguintes dimensões. Já tínhamos as dimensões 80 por 20, altura 15. A gaiola de Faraday vai passar a ter agora uma largura da malha 15 por 15. Nós vamos manter o mesmo nível de proteção ou a mesma classe, mas vou fazer um comentário. O aterramento pela nova norma só é permitido o arranjo B. Esse arranjo B é a interligação através de cabo de 50 milímetros no solo. Então, tem uma interligação em anel ao longo da edificação. Então, somente é permitido o arranjo B. O nível de SPDA, nós vamos manter o nível 3 de SPDA. Lembrando para vocês que é importante que vocês façam o cálculo de risco. Esse cálculo de risco está contido na parte 2 da NBR 5419. Vamos admitir que, quando eu inseri os dados e os parâmetros, o risco tolerável foi menor do que o admissível. Então, eu vou continuar com o meu SPDA nível 3, ou seja, classe 3. O total de descidas vai aumentar. Como é que você calcula o número de descidas? Pega o perímetro e divide pelo espaçamento. O perímetro é 80 vezes 2, 20 vezes 2, que vai me dar 200 metros. 200 dividido por 15, que é o espaçamento das descidas para nível 3, isso vai me dar 13 descidas. E também o condutor de descida deixa de ser de 16 milímetros quadrados de cobre, passa a ser 35, conforme visto anteriormente. Vai ter que ser instalado DPS coordenado em todos os quadros da edificação. Então, esse é um rascunho das modificações necessárias para adequar a norma de 2015. Então, veja aqui a grande modificação. Antes eu tinha 10 descidas, agora eu passo a ter aqui 15 descidas no meu SPDA. A minha malha, ela é 15 por 15. Para facilitar a divisão aqui na cobertura, para ficar exato, eu coloquei a malha 10 por 15. Vocês podem observar que eu passo a ter aqui, no sentido do comprimento de 80 metros, eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Antes eu tinha 4 divisões. O arranjo que eu vou utilizar é o arranjo B. Esse arranjo B, ele constrói-se aqui ao longo da edificação um anel interligando os eletrodos e as descidas, né?
Esse eletrodo de aterramento, ele é constituído, o arranjo B, em anel. Ele deve ser enterrado na profundidade de 50 centímetros e ficar posicionado aqui, ó, a 1 metro ao redor das paredes externas. Então, pessoal, aqui a gente tem um impacto muito grande na hora de efetuar uma adequação para a norma de 2015. Porque como esse SPDA é um SPDA com descidas externas, é bem provável que ao longo aqui da edificação, em volta dela, né, você tenha calçada, né? Então isso vai necessitar o rompimento aqui da calçada, depois a reconstituição da calçada, porque é importante e obrigatório o uso do arranjo B. Não é permitido pela norma de 2015 o arranjo A. Então, aqui vocês vão na linha tracejada, vocês vão fazer uma valeta de profundidade 50 centímetros, né, meio metro, e esse é a uma distância de cerca de 1 metro das paredes externas. Lembrando que a norma estabelece que para subsistema de aterramento, na impossibilidade do aproveitamento das armaduras, que é o nosso caso, o arranjo a ser utilizado consiste nesse anel ao redor da edificação, né? A estrutura ser protegida. E esse anel ele deve estar, no mínimo, pelo menos 80% do seu comprimento em contato com o solo. Então, veja que teve uma modificação, um aumento das descidas, um aumento dos meshes da minha gaiola na parte superior, e aqui eu fiz um arranjo B, interligando todas as descidas, conforme especificado pela NBR 5419/2015. Aqui a gente tem um impacto muito grande, voltando a repetir, que eu tenho que quebrar a calçada aqui em volta a 1 metro, né, da parede. Então, a gente cria aqui um anel enterrado no mínimo 80% no solo. Agora, a outra modificação é a instalação de DPS em todos os quadros. Como a edificação tem 3 quadros, a NBR 5419/2015, na sua parte 4, estabelece que o DPS no quadro geral de entrada de energia, ele é um DPS classe 1, cujo ensaio é feito com uma rampa de 10/350 microsegundos. Depois, o segundo quadro de distribuição é colocado um DPS classe 2, rampa de teste 8/20 microsegundos. E depois, um outro DPS classe 3. Lembrando que a norma de 2015 ela leva em conta as descargas diretas e indiretas na estrutura. Só para vocês sentirem que uma adequação, você tem um trabalho braçal muito grande, né? Você vai ter que quebrar a calçada, se o arranjo da norma de 2005, aquela edificação está construída, ele é o arranjo A, você tem que modificar para o arranjo B. E tem também que fazer uma modificação, a instalação coordenada de DPS em todos os quadros da edificação, para que você possa minimizar os impactos dos raios diretos e indiretos na estrutura, na linha de energia de sinal que alimenta a edificação, não é? Então, é muito importante que observasse que essas mudanças são mudanças para melhorar a qualidade, né, e a eficiência do SPDA. Porém, isso vai trazer um certo custo, né, mão de obra para executar esse tipo de projeto, porque muito provável que toda em volta da edificação, na mudança do arranjo B para o arranjo B, tem que se quebrar a calçada.